Fala, gateiros e gateiras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago. No vídeo de hoje eu vou fazer a atualização da avaliação da ração Gran Plus para gatos castrados. E antes de continuar o vídeo, quero te pedir para se inscrever aqui no canal, porque aqui você tem acesso a todas as informações do mundo felino. Também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando eu lançar um vídeo novo, beleza? Então bora pro conteúdo. Bom, é importante ressaltar que esse vídeo é a avaliação da ração Gran Plus normal. A Gran Plus ela tem diversas linhas, né? Tem a Gran Plus Gourmet, tem a Gran Plus Menu, tem a Gran Plus Choice e tem a Gran Plus normal, que é essa que eu estou avaliando, tá? Então essa avaliação, ela só serve para essa, você não pode extrapolar para as outras, tá? Então vamos lá. Em relação à distribuição dessa ração, ela tem por volta de 36,4% de carboidrato, 40% de proteína, 10% de gordura, 4,4% de fibra e 9,1% de minerais. Então ela é alta em carboidrato, né, tendo por volta de 36,4%. Então eu considero um nível alto de carboidrato aí. Infelizmente é um pouco a média das rações que a gente vê no mercado. As rações, porque essa aqui é uma ração prêmio especial, né, que é a categoria dela, geralmente vai ficar por volta dessa média mesmo, mas mesmo assim, mesmo estando na média, eu ainda considero um ponto negativo, tá? 40% de proteína, um bom nível, tá? Assim, tá em 40%, né? Que eu gosto de ver o mínimo aí para gatos, então um ponto positivo. Gordura também um bom nível, 10%. Fibra também um bom nível, acima de 4%, que eu gosto de ver, tendo 4,4%. E minerais 9,1%, também um bom nível, abaixo de 10%, que eu gosto de ver, tá? Então assim, levando em consideração que o carboidrato dela está um pouquinho alto, mas ainda está na média, e todos os outros pontos dela são pontos positivos, né? Tá dentro da média que eu gosto de ver em rações para gatos, considerando todo dentro da categoria prêmio especial, ela tem uma boa distribuição sim, tá? Em relação aos pontos a se considerar dela, ela tem a presença de uma carne em si, então, para mim, Thiago, você sabe, eu gosto bastante de ver uma carne em si, isso me agrada bastante, e ela tem, né? Ela tem a carne mecanicamente separada de frango. Importante ressaltar que, caso a ração não tenha uma carne em si, isso não é um ponto negativo dela, tá? É só uma preferência e uma opinião minha, Thiago, beleza? E ela tem, então, uma carne em si e a carne mecanicamente separada de frango, ponto positivo, ao meu ver, minha opinião, né? Outras fontes de proteína que essa ração possui: fígado de frango, farinha de atum, farinha de vísceras de aves, farinha de torresmo, hidrolisada de fígado de aves e suíno e farelo de glúten de milho, tá? Então assim, muitas fontes de proteína, vocês que me acompanham há mais tempo sabem que eu não gosto de ver isso, por quê? Conta aqui comigo. Então tem o fígado de frango, então proteína de frango, beleza? Tem aqui farelo de atum, então proteína de atum. Farinha de vísceras de aves, não especifica qual ave que é, então pode ser uma outra ave ainda, então pode ter 3 proteínas diferentes já. Farinha de torresmo, proteína de suíno, 4 proteínas diferentes. A hidrolisada de fígado de aves e suínos a gente já está contando, né? Farelo de glúten de milho, outra proteína, agora uma proteína vegetal. 5 fontes de proteína. Então se o seu gato ele tem algum tipo de alergia ou sensibilidade a alguma dessas proteínas aqui, ele vai manifestar, então ele vai vomitar, ele vai ter diarreia. Então, quanto mais proteínas uma ração possui na composição, maior a chance do gato ter uma reação àquela ração, que é responsável, às vezes, pelas pessoas falarem mal daquele alimento. Falar, compra essa ração, não, ela é ruim, meu gato só vomita e tem diarreia com ela. Às vezes, seu gato tem uma sensibilidade ou uma alergia àquela proteína, porque ele tem muitas proteínas. Não é algo assim, que na ração que não pode considerar que a ração faz mal para o animal, tá? Mas ter muitas proteínas, ela predispõe o animal que tem alguma alergia e sensibilidade a demonstrar esse problema, tá? Então, eu não gosto de ver muitas fontes de proteína, para mim, não é um ponto muito positivo, tá? Tem aí, então, como fontes de carboidrato, o arroz, o milho, o sorgo e o feijão e o farelo de trigo, porém não tem a soja. De novo, ao meu ver, muitas fontes de carboidrato. Os gatos não são animais que precisam de muito carboidrato. Então, assim, ela já tem um nível um pouquinho elevado de carboidrato, inteiro 36,4%, e além disso, ela tem diversas fontes de carboidrato. Alguns deles podem ter uma absorção ali, uma digestão um pouco mais dificultada, então causando desconforto gastrointestinal, uma fermentação maior ali no cólon, levando também a um quadro de diarreia, tá?
E eu não gosto de ver diversas fontes de carboidrato, geralmente 2 ou 3 no máximo. Essa tem muitos, né? Inclusive tem um feijão que, assim, raramente você vê. Eu nunca vi o feijão aí em rações para gados, então não gosto muito disso. Mas tem o ponto positivo aí de não ter a soja, então a soja alimentada a longo prazo pode predispor o gato a hipertiroidismo, beleza? Ela não tem aqui, então ponto positivo. Outro ponto positivo, né? Ela tem o sorgo. O sorgo é uma ótima fonte de carboidrato para os gados. Ela tem uma ótima digestão pelos felinos, né? Então, assim, se eles diminuíssem um pouco essas fontes de carboidrato, acho que seria um ponto positivo aí. Mas ela tem muitos, então não gostei muito disso. Ela tem aí a levedura seca de cervejaria, que vai ter uma ação mais prebiótica, atuando aí, trazendo benefícios gastrointestinais. Antes, pessoal, por que eu estou fazendo essas reavaliações aqui, por exemplo, essa atualização? Porque algumas avaliações do passado, ou eu fazia uma avaliação diferente, um formato diferente, não é esse que eu fazia no quadro, né? Resumia muito, não fazia uma avaliação muito mais profunda, igual eu faço hoje em dia, tá? Então eu posso ter sido injusto com algumas rações, que eu fiz essa avaliação um pouco mais superficial e outras um pouco mais profunda. E também ao longo do tempo eu vou me atualizando sobre certas informações e melhorando a minha avaliação aqui. Inclusive, por que eu falei isso, né? Porque a levedura seca de cervejaria, antigamente eu considerava ela como uma ação probiótica, mas não, ela tem uma ação prebiótica, pessoal. A diferença rapidinho aqui para vocês de prebiótico e probiótico. Basicamente, só resumindo, probiótico são as bactérias vivas ali mesmo. Então, quando você consome o Yakult, por exemplo, que está escrito lá, lactobacillus vivos, aquilo é um probiótico. O prebiótico, ele basicamente é o alimento para essas bactérias benéficas, tá? Então, a levedura seca de cervejaria tem uma ação mais prebiótica. Probiótico é muito raro encontrar em ração para gato, são rações extremamente caras, talvez super prêmios, né? Uma ração muito, muito boa mesmo, mas mesmo assim, não é fácil de encontrar, tá bom? Então tem aí esse ponto positivo, né, de benefícios gastrointestinais da levedura seca de cervejaria. Tem o óleo de peixe refinado e o óleo de linhaça, então trazendo aí o ômega 3 para o gato, então um ponto positivo, o ômega 3 trazendo benefícios neurológicos, pele, cardiovascular, né, digestórios também, enfim, principalmente ações anti-inflamatórias aí, então ajudando o gato a reduzir processos inflamatórios do seu corpo, promovendo uma saúde muito maior para ele, então ponto extremamente positivo. Porém, vocês que me acompanharam o vídeo atrás aí, não lembro qual específico que eu falei, né? O óleo de peixe refinado e o óleo de linhaça, eles têm uma questão. Quando você lê o óleo de peixe refinado, você tende a achar que o refinado ele é melhor do que o óleo de peixe normal. Mas não, tá, pessoal? Quando você refina esse óleo de peixe, você coloca altas temperaturas e pode utilizar aí produtos químicos. Então, durante esse processo de refinamento, você pode ter a perda de alguns ácidos graxos. Então, em um óleo de peixe normal, a gente pode ter ácidos graxos saturados, monoinsaturados e poliinsaturados, né? O ômega 3 ele é um ácido graxo poliinsaturado, mas durante esse processo de refinamento, a gente pode ter muita redução, óbvio que depende do tipo de processo e tudo mais, mas aqui não especifica, a gente pode ter a perda de uma quantidade significativa de ácidos graxos poliinsaturados e monoinsaturados, ficando somente a maior quantidade de saturados. E a gente sabe que os ácidos graxos saturados são um pouco pior para a saúde do que os insaturados. Tendo isso em vista, o óleo de peixe normal ele é melhor do que o refinado. Ter o refinado aqui é problema? Não. Continua sendo um ponto positivo, não vai fazer mal, continua tendo o ômega 3, tá? Mas existe um ingrediente que é melhor, que seria o óleo de peixe normal, que ele traria uma maior carga de ômega 3, tá? O óleo de linhaça, pessoal, ele também vai ter uma ação muito pequena no gato, porque o óleo de linhaça, né, ele vai também trazer ômega 3, mas em um formato que o gato ele não vai conseguir aproveitar quase nada. Porque o formato do ômega 3 que o óleo de peixe entrega, por exemplo, já é um formato que o gato já utiliza. O ômega 3 que o óleo de linhaça entrega, ele é um formato antes do que o gato entrega. Então ele precisa de uma enzima específica para converter para o que ele utiliza. E os gatos ele tem uma deficiência muito grande dessa enzima que converte. Então ele não vai conseguir utilizar muito bem esse ômega 3 do óleo de linhaça, tá? Mas, como eu disse, é só uma informação a mais para vocês. Óleo de peixe refinado, óleo de linhaça nessa ração continuam sendo pontos positivos. Não são todas as rações que têm fonte de ômega 3, então é um ponto positivo sim.
Polpa desidratada de beterraba, né? Então vai trazer esses benefícios gastrointestinais aqui também. Tem a fibra de cana-de-açúcar, que é um ingrediente muito interessante também, porque ele diminui o tempo de absorção de alguns carboidratos e tudo mais. Então ele diminui o pico de glicemia. Então pode ajudar muito aqueles gatos obesos, gatos que têm uma glicemia um pouco mais alta. Então gatos diabéticos, né? Ajuda um pouco nesse controle e estabilização da glicemia, podendo atuar até aí prevenindo que o gato se torne diabético. Então é um ótimo composto, um ponto bastante positivo, tá? Tem a casca de aveia moída, que também vai ser um ponto positivo, trazendo também benefícios gastrointestinais, fonte de fibra, tá bom? Tem a L-carnitina, ômega 3 e 6 e prebiótico, não tem probiótico, tá? Então tem a L-carnitina aí ajudando o gato a manter peso ou perder peso, caso ele precise, também alguns benefícios gastrointestinais, ômega 3 e 6 com os benefícios que eu já citei aqui, prebióticos atuando na saúde gastrointestinal, probiótico poderia ter? Poderia. Assim, é um ponto negativo? Assim, né? 1% das ações que eu avaliar aqui vai ter probiótico. Então, assim, não é nada comum, é algo extremamente fora da curva. Então, a gente não pode considerar muito como um ponto negativo, tá? Tem BH e BHT, então, infelizmente, tem aí conservantes artificiais, então, ponto bastante negativo, ao meu ver. Tem transgênicos, eu, Thiago, não considero um ponto negativo, mas se você considera, saiba que ela tem. E não tem corantes nem palatabilizantes artificiais. Então, assim, pessoal, essa é uma avaliação bastante delicada, tá? Ela tem aí uma distribuição até um pouco interessante, levando em consideração a categoria em que ela se encontra, tá? Nos pontos a se considerar, tem algumas coisas que me incomodam, mas ela tem alguns pontos negativos, né? Como eu disse, que me incomoda, mas ela também tem bastante pontos positivos, bastante benefícios que ela pode trazer para a saúde do gato, tá? E eu, Thiago, eu gosto de procurar uma ração aí que tenha muito mais pontos positivos contra 1 ou 2 pontos negativos aí, né? E depende do grau de ponto negativo, mas o resumo dessa ração é o seguinte, pessoal. Eu considero essa ração uma ração mediana um pouquinho para baixo, tá? Por que disso? Porque a distribuição dela é até boa, assim, considerando a categoria, então é tranquila aqui, mas muitas fontes de proteína animal, como eu disse, beleza? Muitas fontes de carboidrato, como eu disse, os problemas que podem surgir também, então muita fonte de proteína e carboidrato não me agradou, eu me deixo um pouco com o pé atrás, tá bom? E tem aí esse BH e BHT, então tem conservante artificial. Quando eu bato o olho e vejo conservante artificial, eu já fico muito com o pé atrás. Se a ração não tiver muitos pontos positivos, não tiver ponto negativo nenhum, o único ponto negativo dela for talvez um conservante artificial e tudo mais, até dá pra gente relevar um pouquinho, apesar de eu preferir ainda não utilizar ela. Mas quando a gente tem mais de um ponto negativo ou algo que me incomoda em conjunto com o conservante artificial, eu, Thiago, prefiro não comprar, tá? Até porque você talvez consiga uma ração melhor no mesmo preço e até talvez uma ração melhor na mesma linha da Gran Plus, beleza? Então, se você quer que eu faça as outras avaliações da Gran Plus, deixa aqui embaixo qual especificamente você quer, se quer a Gourmet, se quer a Choice, se quer a Menu, se quer que eu faça um vídeo das 4, então qual é a melhor dentre as 4, deixa aqui nos comentários para eu saber, tá? Então, resumindo, eu considero essa ração uma ração mediana, um pouquinho para baixo, beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Antes de terminar, quero te lembrar que eu tenho minha loja de produtos pet, onde você pode comprar qualquer tipo de produto para o seu gatinho. Eu deixo o link aqui embaixo na descrição e peço que você me dê uma preferência, porque assim você está contribuindo muito no meu trabalho aqui no YouTube, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês, até o próximo vídeo.